Fala aí, galera, aqui é o JP e agora a gente vai dar continuidade ao nosso estudo das soluções, que é uma parte aí muito relevante na fisicoquímica. Nesses vídeos vamos trabalhar agora o conceito de concentração de soluções. Com esse assunto a gente vai conseguir entender um pouco melhor, por exemplo, quando a gente pega a embalagem de um medicamento e vem falando que certo medicamento é 10 miligramas por grama, ou, por exemplo, um xarope, tantos miligramas por ml. O que significa isso daí? Então, vamos lá para a nossa primeira parte, aí, entendendo alguns conceitos básicos. Bom, o que é concentração? Se a gente fala, por exemplo, de um lugar que tem uma concentração muito grande de pessoas, a gente está querendo dizer que nesse lugar eu tenho muitas pessoas. Então, quando a gente fala de concentração na química, estamos falando, no caso aí de uma solução, do tanto de soluto que eu tenho numa determinada quantidade de solução. Vamos lembrar alguns conceitos aqui de soluções que a gente já viu. Uma solução é uma mistura homogênea em que eu tenho aí pelo menos dois componentes. Um componente em maior quantidade, que a gente chama de solvente, e um componente em menor quantidade, que eu chamo de soluto. E aí, quando eu quero comparar o tanto que eu tenho de soluto nessa proporção da mistura inteira, que é a solução, a gente pode falar da concentração do nosso soluto, ok? Então, de modo geral, para os vários tipos de concentração que a gente vai estudar, teremos o seguinte: concentração sempre vai ser alguma informação do soluto, seja aí massa, volume, enfim, mol, várias coisas, sobre a quantidade da minha solução. Também que pode ser massa, pode ser volume, pode ser número de mols e entre outras coisas. Alguns detalhes importantes, nós vamos utilizar a seguinte notação. Sempre que eu quiser me referir a alguma coisa do soluto, eu vou utilizar o índice 1 para aquela coisa. Tá? Então vai ser o número 1 pequenininho perto daquela letra. Para o solvente, nós vamos utilizar o índice 2, então número 2 pequenininho perto de cada letra. E para a solução, não usaremos índice nenhum. Tá? Então, essa é uma anotação. Muito cuidado, porque dependendo do material que você pega, ele pode utilizar uma anotação diferente com esses índices. Por exemplo, falar que o solvente, que é o índice 1, e o soluto, que é o 2, e assim por diante. Essa daqui que eu estou trazendo para vocês é a mais comum, tá certo? Agora, se eu tenho, por exemplo, uma mistura com vários solutos, aí a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer a nossa anotação, beleza? Então, vamos lembrar aqui uma coisa importante. Por exemplo, quando eu quero me referir à massa. Então, aqui eu estou falando que a massa da solução, perceba que não tem índice nenhum aqui, vai ser igual à massa do soluto mais a massa do solvente. Ok? Então, M' é M1 mais M2. Esclarecida essa primeira parte, agora a gente começa a ver cada um dos tipos de concentração que eu tenho para falar da nossa solução. Tá? Então a gente vai começar pelo primeiro tipo, que é o mais simples, chamado de concentração comum, que aqui a gente vai utilizar a letra C maiúscula para se referir a esse tipo de concentração. Tá? O que é a concentração comum? Vai ser a relação entre massa do soluto e volume da solução. Trocando isso por letras, a gente pode se referir à fórmula de concentração como sendo M1 por V, ok? O que significa cada uma dessas letras? Então vamos lá. Aqui eu tenho massa do nosso soluto e volume da nossa solução. Perceba que eu utilizei o índice 1 para o soluto, nenhum índice para a solução. E aqui, como eu estou falando de concentração, esse Czão aí que a gente tem. Qual unidade de medida que eu posso utilizar para esse tipo de concentração? Podemos utilizar grama por litro, miligrama por litro, grama por ml ou qualquer outra unidade, desde que seja uma unidade de massa por uma unidade de volume, ok? Essa grama por litro é a mais comum nesse momento aí do nosso estudo. Agora, um cuidado muito importante que a gente tem que ter, tá? A gente já viu lá no começo do nosso estudo de química uma fórmula muito parecida com essa, que é a fórmula que D é igual a M por V. Cuidado, tá? Porque são fórmulas diferentes. Enquanto a primeira, que é a fórmula de concentração, eu estou me referindo ao tanto de soluto por várias coisas, pela solução, né? Massa de soluto pelo volume da solução. A segunda fórmula
não é massa de soluto, é massa da solução. E a segunda fórmula vai falar da densidade, tá certo? Então aqui são coisas diferentes. A gente até consegue fazer uma relação dessas duas fórmulas, mas são calculadas coisas diferentes aqui, tá? Então para densidade é massa solução por volume da solução, ok? Bom, como que pode aparecer um exercício aí tratando de concentração comum? Vamos ver aqui uma das maneiras aí que a gente pode fazer. Determine a massa de soluto em quilogramas presente em 2 metros cúbicos de uma solução de NaOH a 6 gramas por litro. É muito importante aqui que nessa parte de cálculos que a gente faça a leitura do enunciado e tire as informações do que a gente tem e do que a gente vai precisar. Então, primeira coisa, ele quer massa do soluto, então ele quer que a gente descubra M1, ok? Além disso, ele falou para a gente que eu tenho 2 metros cúbicos. Lembrando que metro cúbico é uma unidade de volume, então o nosso volume é 2 metros cúbicos. Só que aqui nesse exercício a gente vai precisar lembrar que metro cúbico, né, 1 metro cúbico é equivalente a 1.000 litros. Para eu poder fazer essa transformação, então 2 metros cúbicos são 2.000 litros. JP, por que fizemos essa mudança de metro cúbico para litro? Quem vai ditar quais são as unidades que você vai precisar para a massa e para o volume é a concentração. Então, como a nossa concentração da solução é grama por litro, a gente vai fazer a conta e vai descobrir a massa em gramas usando o volume em litros, tá certo? E aí, obviamente, depois a gente vai transformar para quilogramas. Então, fórmula M em 1 por V. Substituindo aqui o que a gente tem, eu tenho 6 é igual a M em 1 por 2.000. Então, 2.000 está dividindo, vai passar multiplicando. 6 vezes 2.000, temos aí 12.000 gramas. Perceba, massa em gramas, volume eu utilizei em litros. Mas ele perguntou para a gente em quilogramas. Então, lembrando que 1 quilograma são 1.000 gramas, então 12.000 gramas serão 12 quilogramas de NaOH, ok? Se você não quiser utilizar a fórmula nesse momento, ou esquecer da fórmula, você pode usar o conceito de 6 gramas por litro como uma regra de 3. Então, o que significa falar que eu tenho 6 gramas por litro? Quer dizer que eu tenho 6 gramas para cada litro. E aí a gente consegue fazer essa mesma conta e eu chego no mesmo resultado. Tá? É uma outra maneira aí de resolver esse exercício. Beleza? Então, aqui é uma das coisas que ele pode pedir para a gente. Tá? Então, quando ele falou aí de massa, descobrimos o M1. Bom, a gente fecha aqui a nossa primeira parte do nosso estudo de concentração de soluções. Continuamos daqui a pouco com mais outros tipos de concentração. Até mais. Tchau, tchau.